Olha só, hein? Parece que teve aqui uma. Teve não, parece não, teve, né? Matérias tanto nos dois maiores jornais de circulação do país, que são a Folha de São Paulo e o Estadão, se pronunciando sobre a tal festa do dia 1º, né? Esse ato aí em prol do trabalhador, onde o presidente Lula até pediu voto por Boulos. Bom, e a foto do presidente Lula diante de pouco público em pleno 1º de maio na capital paulista é a imagem do fracasso, segundo um editorial de hoje, sexta-feira, do jornal Estado de São Paulo. Pouco menos de 2.000 pessoas acompanharam a cerimônia. Para o veículo, o petista não tem mais conexão com os trabalhadores do século XXI. O texto afirma que a imagem escancara a agenda política de esquerda e também a do PT, em particular, se apresentando vazia, tanto quanto a minguada plateia reunida na quarta-feira no estacionamento do estádio do Corinthians, em Itaquera. Pouca gente se abalou ao ouvir o que Lula tinha a dizer no Dia do Trabalho. Diante da cena desoladora, até mesmo Lula resmungou dizendo: o ato está mal convocado, nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Segundo a publicação do Estadão, o problema é que o Brasil é governado por um presidente que não viu o tempo passar. Lula ainda pensa como o sindicalista que eletrizava os trabalhadores com seus discursos em São Bernardo do Campo nos finais dos anos 70, e avaliou o jornal. E o texto afirma que o mundo passou por grandes mudanças desde que o petista chegou à presidência pela primeira vez há mais de 20 anos. Por outro lado, outro grande jornal, a Folha de São Paulo, fez uma análise sobre a comemoração do Dia do Trabalho, patrocinada pelas centrais sindicais governistas na capital paulista, e que contou com a presença de Lula, se resume a um fiasco, segundo a Folha. O mandatário mal disfarçou seu incômodo com a meia dúzia de gatos pingados que se dispuseram a compor a plateia no feriado ensolarado. O jornal reconhece que a direita se apresenta hoje como a única corrente no Brasil atual capaz de mobilizar multidões espontaneamente em suas manifestações. A esquerda perdeu as ruas, e isso deveria soar como um alerta máximo para o lulismo, avisou o jornal, ou as forças políticas em torno do PT, para que se atualizem, inclusive nos temas relacionados ao trabalho, ou correrão mais riscos de serem derrotadas nas próximas eleições. Segundo o levantamento da USP, a Universidade de São Paulo, estavam reunidas 1.635 pessoas nesse ato do dia 1º. Ô, doutora Luciana, foi um fiasco mesmo ou não? Poxa, para quem foi eleito com 60 milhões, né, de votos, cadê os 60 milhões de votos do atual presidente? Lamentável, um fiasco. O que é pior, né? Olha só, um evento que foi promovido pelas centrais sindicais, trabalhador hoje não quer mais pagar lá a sua contribuição sindical, não quer mais pagar. Trabalhador hoje, para comprar 5 quilos de arroz, só em janeiro de 2024, estava R$ 25. Trabalhador sabe hoje o quanto custa para sobreviver. A picanha não chegou nas casas desses 60 milhões de trabalhadores. Quer dizer, um governo que só gasta, um governo que só aumenta impostos, um governo aí que retomou aí impostos que já não eram mais aplicados, né? Seguro DPVAT. Infelizmente, falta aí, cadê os 60 milhões? Agora, um evento promovido pela Central Sindical, um evento pago com recursos da Lei Rouanet, nossos impostos, realmente é brincadeira, né, Santiago? É brincadeira utilizar o nosso dinheiro para fazer um evento deste. Realmente é brincadeira, né? Ô, Marcelo, a gente está vendo aqui que realmente o jornal está falando aqui que, no caso, o PT, né, não só o Lula, né, mas o PT está démodé, né, ou seja, aqueles pensamentos lá de 20, quase 30 anos atrás. Você acha que, de repente, existe hoje, nesse contexto todo que a gente vê, nessa estrutura toda do PT, algo que dê ao trabalhador o que ele está querendo? Ou você acha que não vai sair disso nesse resto de governo do Lula? Olha, o trabalhador, ele já não cai mais no golpe, né? Essa é a grande verdade. Não cai mais no golpe. Ele está vendo que a inflação
real não é a inflação da família. A inflação da família está crescendo dia a dia, né? A doutora Luciana falou muito bem, né? Esse evento, um evento cultural, né? 1º de maio cultural, alguma coisa assim, patrocinado pela Petrobras, recursos da Lei Rouanet, né? Recursos meus, seu, tal, de impostos, que eles estão brigando lá para aumentar mais a carga tributária, tirar a desoneração de folha, tal, para ir lá o MST, né? O próprio Lula, acho que já não acredita mais nos movimentos, né? O próprio Boulos já não acredita mais no movimento, né? Então, assim, para fazer um showmício, né, para apenas os seus asseclas, é um absurdo, né? É um absurdo. E aí o que você espera, né? Pela lei eleitoral, infelizmente, é multa, né? Porque é propaganda antecipada, tal, caramba. Mas, de repente, dá para. Se fosse o Bolsonaro, na época do Bolsonaro, com certeza iam achar crime até da hora do tipo do sapato que ele estava usando, né? Que pegou algum couro, tal, que é proibido pela lei, a lei do IBAMA, tal, alguma coisa. Tá? Mas, nesse caso aí, que é o cidadão que está falando aí na linha, aí pode tudo, né? Aí está. Quase tudo está liberado, né? Então, é uma vergonha a gente ver esse tipo de ação, né, acontecendo num Brasil que a gente prima por transparência, prima por economia, prima por uma melhor utilização do recurso público, e aí você vê isso aí, ó. Você vê isso aí, um monte de gente lá que depende de cargo público para ficar em evidência, para ficar lacrando, essa é a grande verdade, lacra, cria narrativa, grandes meios de imprensa vão nessa onda, não sei porquê, mas vão, acho que até sei, mas melhor não dizer, né? Então, a gente fica aqui simplesmente assistindo e falando, vamos ter que aguentar isso daí até 2026, olha só, né? E aí, em 2026, vamos ter que escolher um novo presidente, mas um presidente que respeite o recurso público. Né? Simples assim. Um presidente que respeite o recurso público. Porque esse modelo de gestão que está instalado no Brasil, que a maioria da população trouxe de volta, eu acho que essa própria maioria já não quer mais, viu? Já não quer mais. Já está sentindo na pele a dor de ter que custear as viagens, toda a vida luxuosa, né? Os discursos, né, com desprezo. O próprio Paulinho falou na pauta anterior, né? O presidente está preocupado lá com o Internacional e Grêmio, chegando lá numa situação de extrema calamidade. Então, sabe, está tudo enviesado. Está tudo enviesado. Cobre-se tudo, tá? TCU jogando, querendo encobrir coisa. Está uma vergonha. Essa é a grande realidade. Então, a gente não pode se calar. Não pode se calar e não pode ser calado também. Essa é a grande verdade também. A gente não pode ser calado. Então, enquanto tivermos voz, vamos falar a verdade, sem lacração, né? E também dando direito à retórica. Faz parte do jogo e assim a gente segue. Vamos em frente. Eu fiz essa pergunta para você, Marcelo, justamente porque o que nos aparenta é que o Lula, eu perguntei para o Marcelo, para quem ligou agora, se o Brasil tem jeito, mesmo com Lula, nesses últimos 2 anos. Porque se não foi tanta gente, foram 2.000 pessoas no lugar que cabe 50 mil, é porque até quem votou nele está bravo com ele. Essa que é a questão. Isso é notório. Porque nós vimos, no caso, o ato do Bolsonaro, em todos os lugares que ele vai, inclusive na última aí, no agro, eu estou falando numa questão de numa eleição quase igual, né? Então o Bolsonaro está mostrando o engajamento dele com o público que votou nele. Onde ele vai, no Brasil todo, sempre o povo agrega. A gente espera o quê? Que onde o Lula vá, como ele ganhou, ele deva ter um pouco até mais de gente, ou pelo menos a mesma quantidade de pessoas, onde ele vá por todo o Brasil também. E em São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, a grande capital, onde o Bolsonaro colocou lá
nem lembro qual foi a última leitura da USP, não vou nem arriscar, mas nós vimos, né? E o Lula quis lá um espaço grande, dentro de um lugar que fosse mais perto das comunidades, né? Que é o público dele, claro, ele está certo. Mas nem o povo de lá foi. É isso que eu penso, Paulinho. Será que tem como ainda dar jeito nesse governo? Porque os próprios petistas, pelo que parece, estão bravos com o presidente. As urnas eletrônicas não tem perninha, né, seu Thiago? Esse que é o problema. As urnas eletrônicas não saem andando por aí, né? Esses 60 milhões de votos aí do seu Lula. Cara, 250 mil reais da Lei Rouanet, patrocínio da Petrobras, patrocínio do SESI, crime eleitoral escancarado, porque foi crime eleitoral que o seu Lula cometeu. O que não se está falando aí, nenhuma mídia sensata, nenhuma mídia honesta está falando sobre isso. O senhor Lula teve esse comício patrocinado com dinheiro público e pediu voto com uma pessoa que, na realidade, ainda não é nem candidato oficial. Ele não pode fazer isso. Isso é crime eleitoral. Isso aí é o que caçou o Jair Bolsonaro naquele evento lá do dia 7 de setembro, que o Tribunal Superior Eleitoral tornou ele inelegível por esse motivo, que estavam pedindo voto antecipado. Cara, se não pode para o Lula, por que não pode para o Bolsonaro? Então, quer dizer, eu não estou entendendo. Cadê o nosso teste? Cadê a mídia séria do Brasil? Né? Porque eu quero saber. Isso é um verdadeiro crime eleitoral. Isso que ele fez aí, esse comício que ele fez com o dinheiro público e pedindo voto para o Boulos, é um tremendo de um crime. Cadê a mídia aí falando sobre isso? Eu quero saber, cadê a Globo, a TV estatal, a Globo, cadê a Bandeirantes, cadê a Record, cadê a grande mídia falando desse crime eleitoral? Não vejo ninguém falando sobre isso. Nas mídias sociais do presidente da República, né, o nosso Stalinácio da Silva, porque é Stalin que tinha essa mania, né, de apagar os opositores. Graças a Deus, hoje ainda temos a internet, né, porque tem pessoas ignorantes que querem calar essa voz, né? Então, graças a Deus que ainda temos. Então, apagaram esse discurso do Lula pedindo voto para o Boulos. Apagaram das mídias sociais do PT, porque viram a besteira que ele fez. O tamanho da burrice que o atual presidente da República fez. Tá? Então, quer dizer, ninguém fala nada, deixa todo mundo passando pano sobre isso. Né? Teve 1.000 pessoas, a USP falou em 1.600, teve 1.000 pessoas lá, distribuíram brinde, distribuíram não sei o quê, convocação, e teve 1.000 pessoas no dia 1º de maio, com essa estrutura toda, bonezinho da CUT, pro Chuchu, o nosso vice-presidente, olha que vergonha, olha a imagem, que vergonha. Nosso presidente Alckmin com o bonezinho da CUT, um cara formado em medicina, anestesista, olha que papelão, olha como é que ele fica sem graça ainda lá. O Brasil tem que ser passado a limpo mesmo. Agora, quero ver quem é que vai ter coragem de denunciar o presidente Lula por crime eleitoral, né? Porque eu quero ver os juízes aí do TSE, do STF, se manifestarem sobre isso. Agora, se o Lula não for indiciado por crime eleitoral, há também a acusação feita do Bolsonaro tem que ser extinta. É simples assim. Se o Lula não for denunciado, o Bolsonaro tem que voltar a ser elegível de novo. Eu acho essa é o meu pensamento como cidadão. Eu não sou jurista, não sou advogado, eu não sou nada, mas esse é o meu pensamento como cidadão. Mas, Paulo, na verdade, não vou corrigir, mas a informação é que o Ricardo Nunes, que é o partido dele, MDB, e o PSDB já representaram ações aí contra esse ato aí praticado pelo Lula em apoio ao Boulos. Não, ainda bem que teve alguém ainda que me escutou, né? Foi apresentado, aquela questão, eu entendi o que o Paulinho falou, eu entendi até o que a doutora falou, é bom a gente ter todas as informações, né? Foi apresentado, isso aí o próprio Kataguiri também parece que entrou, mas é que até agora ninguém falou nada, né? Numa questão do próprio TSE, para poder informar a população, porque existe uma dúvida no ar. Poxa, é ou não é propaganda eleitoral antecipada?
É ou não é showmício? Nós até mostramos ontem aqui o convite, que existia um convite, e tinham lá 10 shows. Tiveram 10 shows aí. Apresentação até da bateria, da Gaviões da Fiel. Enfim, fora cantores, fazendo shows. O que antecedeu aí a chegada do presidente Lula para poder fazer esse ato. Então, quer dizer, o que a gente vê hoje, claro, que é aquela ideologia direita, aquela ideologia esquerda, aquele fla-flu, né, como se diz, aqui no caso de São Paulo é Corinthians e Palmeiras, né, mas é uma coisa que a gente tem que analisar de uma forma lógica, porque aqui a gente também tem os dois públicos e todos são muito bem-vindos, porque é uma forma de debater os nossos problemas. O nosso problema hoje chama-se presidente Lula, porque não está agradando nem o eleitorado dele, independente de eu ser direita ou esquerda, mas, poxa, o eleitorado dele não está feliz, isso aí tem que soar um alarme, porque era para os caras estarem felizes, todo mundo fez festa, como se Bolsonaro fosse também o presidente, todo mundo faria festa, metade de um lado, metade do outro, democracia. Mas a gente vê uma festa com 2.000 pessoas, sendo que era para ter pelo menos 50 mil, que eram esperadas, um dia de sol, uma quarta-feira, não foi nem um domingo, foi uma quarta-feira, meio de semana, não tem nada para fazer, um feriado de semana, quer dizer, tudo a favor para que se fosse uma festa grandiosa. Mas tem algum problema aí, que o próprio Lula não está vendo. Ou será que o brasileiro está vendo? A gente estava falando da desoneração, né, Marcelinho? Rapidamente tocamos nesse assunto. É uma coisa que vai afetar o patrão e vai afetar o funcionário. Quer dizer, ele está conseguindo desagradar os dois lados. E ele é um cara que sempre trabalhou em prol do trabalhador. E quer dizer, cadê? Hoje a pessoa vai no mercado, não consegue comprar, não vou nem tirar uma onda da picanha, mas não consegue comprar nem carne moída. Já passamos por tempos assim? Claro que passamos. Mas era para estar melhor pelo que foi prometido. E a pessoa não consegue pagar suas contas. E está pagando imposto, ganhando pouco. Quer dizer, que contexto é esse? Eu acho que é por isso. Aí a gente tem que analisar que isso aí foi uma resposta do eleitor da esquerda para o Lula. Não é questão do fla-flu, direita e esquerda, é questão do eleitor do Lula. Cadê o eleitor do Lula? Por que ele não foi? Porque ele está chateado. Eu acho que essa é a primeira análise. É mais ou menos isso, Marcelinho? Totalmente isso, né? E a gente não pode deixar de dizer que onde foi o evento é o reduto eleitoral dele, né? Dele, do Boulos, de toda a turma dele lá. É um reduto dele. Talvez nem precisasse fazer anúncio, né? E foi no estádio onde a torcida apoia o Boulos. Fizeram até evento, parte da torcida lá, fizeram reunião, tal, até para poder apoiar Boulos, né? Que a esquerda tem que se manter, tem que vir, tal, caramba. Então, assim, eles usam viés ideológico onde nós precisamos de gestão, só, gestão. Olhar para o recurso público com muita primazia, com muita responsabilidade, né, para poder melhorar a vida dos brasileiros, gerar o emprego, gerar renda, oportunidade. E aí você fala da desoneração, aí vem as incoerências, né? É uma renovação da lei, é uma postergação da própria lei que já vem vindo. O Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, ele brecou o Bolsonaro quando foi fazer a mesma coisa que o Lula está fazendo agora. Então, essas incoerências, será que só a gente vê? Será que só a gente vê? Agora lá, no próprio STF, estão mudando tudo. Então, fica feio isso daí, fica feio. É um tipo de jogo que não cola, não fica legal, sabe? Então, as pessoas, elas estão tendo acesso à informação, é essa informação que estão querendo calar, né, com essas regulamentações malucas aí que estão querendo fazer, estão querendo calar, porque se a população não recebe essa informação, claro, vale o que chega na imprensa. Aí, para você ter uma informação mais precisa, você precisa caçar, garimpar, o que hoje é muito facilitado com a internet e as redes sociais. E a gente encerra aqui vendo, né? Encerra essa pauta, vendo a hora que o Lula justamente chamou o Boulos lá no palco para dizer que ele o apoiava e quem votou nele teria que votar no Boulos também, né? Isso que a gente estava comentando até na questão de propaganda eleitoral antecipada.